no ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 9 de dezembro de 2020. E vamos ao destaque do dia: compromisso no combate à corrupção no país. No Dia Internacional contra a Corrupção, o governo lança plano com mais de 140 medidas para fiscalizar e punir ainda mais esse tipo de crime. Gabriela Noronha. Uma das medidas, por exemplo, é acompanhar a evolução do patrimônio de servidores para evitar casos de corrupção e enriquecimento ilícito. E você também vai ouvir hoje: qualidade no ensino superior. Mais de 90% dos cursos de universidades públicas e privadas avaliados pelo Ministério da Educação estão entre notas mais altas. Cleide Lopes. As instituições federais obtiveram os melhores resultados. Ciência como aliada no combate ao coronavírus. E exemplos de inovação tecnológica para a retomada da economia. Novidades apresentadas durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Luciana Colares de Holanda. Tem exposições, equipamentos inovadores e palestras. Tudo isso seguindo as normas de proteção e segurança que a pandemia exige. Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br. Hoje é o Dia Internacional contra a Corrupção. E para marcar a data, o governo lançou um plano com mais de 140 medidas que devem ser implantadas nos próximos 5 anos. Ações que vão prevenir, identificar e combater a corrupção no país. São medidas de transparência, acompanhamento e controle, além de projetos de lei para melhorar a fiscalização e punição a este crime. O documento traz 142 medidas para o enfrentamento da corrupção que devem ser cumpridas até 2025. Elas estão divididas em temas como o controle interno, lavagem de dinheiro, recuperação de ativos e ética pública. São ações de curto e médio prazo, como a criação de novos sistemas de transparência no setor público e a proposição de leis que facilitem a identificação e responsabilização de quem comete o crime. Uma das medidas, por exemplo, é acompanhar a evolução do patrimônio de servidores para evitar casos de corrupção e enriquecimento ilícito. Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto criando um sistema que vai receber essas declarações patrimoniais. O ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, disse que o plano representa o compromisso com o combate à corrupção. Esse plano ele traz 142 ações, fruto de mais de um ano de estudo, onde nós levantamos todas as competências do governo, verificamos o que foi implementado e o que não foi implementado e também juntamos todas as recomendações internacionais. Eu acho que é um sinal claro do governo federal, do compromisso da luta contra a corrupção, e tenho certeza que essas medidas vão trazer uma evolução muito grande do governo nessa temática. O plano foi elaborado por um comitê de combate à corrupção, do qual fazem parte a Controladoria Geral da União, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Economia, entre outros órgãos. E o documento também traz outras medidas, como a reestruturação da Rede Lab, que atua na investigação de lavagem de dinheiro, a inclusão de novas informações no portal da transparência e a capacitação dos servidores que atuam no combate à corrupção. O governo também quer melhorar a regulamentação sobre nepotismo, ou seja, o favorecimento de parentes no serviço público. 11 das medidas já serão colocadas em prática este ano e 80% delas devem ser efetivadas até 2022. Segundo o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, aprimorar as regras é necessário para garantir o enfrentamento da corrupção. Para além de vigiar e punir, buscam-se melhorias na gestão pública e nas relações governamentais. É preciso aprimorar as regras para evitar a malversação dos recursos públicos. Ainda durante o evento, a CGU apresentou os principais resultados do ano. De março de 2019 a março de 2020, as ações de auditoria geraram um benefício de mais de 12 bilhões de reais. Além disso, a CGU firmou 12 acordos de leniência com empresas envolvidas em práticas ilegais, que somam mais de 13 bilhões de reais. Desses, quase 4 bilhões já voltaram para os cofres públicos. O ministro Wagner Rosário
secretário destacou os resultados. Foram 732 recomendações que foram implementadas diretamente pelos ministros de Estado, demonstrando aí uma efetividade do apoio à gestão. O portal da transparência bateu um recorde de 27,3 milhões de acessos nesse último ano. Não se luta contra a corrupção sem transparência e sem controle social. Só este ano já foram apreendidos 6 bilhões de reais em operações de combate à corrupção e realizadas mais de 250 operações de repressão ao desvio de verbas públicas. Reportagem Gabriela Noronha. Atendimento médico e envio de cestas básicas a indígenas, desinfecção de locais públicos, doação de sangue e transporte de materiais e profissionais de saúde. Essas foram algumas das ações realizadas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica durante a pandemia. Além disso, as Forças Armadas atuaram no combate a incêndios na Amazônia e Pantanal. Um evento com a participação do presidente Jair Bolsonaro lembrou da atuação das 3 forças neste ano. Do apoio contra a Covid-19 ao suporte para apagar os incêndios no Pantanal e combater crimes ambientais na Amazônia, as Forças Armadas não pararam em 2020. Atuação que foi lembrada pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, no almoço em homenagem ao presidente da República. A Defesa constituiu comandos conjuntos para enfrentar a pandemia do coronavírus, levando apoio aos mais necessitados, incluídas centenas de comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas. Ao mesmo tempo, esforços foram empreendidos no combate aos ilícitos ambientais na Operação Verde Brasil 2, na contenção dos incêndios no Pantanal, na garantia da votação e apuração das eleições municipais e no apoio à população do Amapá nas crises energéticas que atingiu aquele estado. O presidente Jair Bolsonaro destacou o suporte que as Forças Armadas oferecem ao governo. Em havendo qualquer imprevisto, as Forças Armadas estão prontas para cumprir com o seu dever e ajudar o próximo. Começamos uma situação bastante triste, com o problema de Brumadinho. Outros problemas tivemos. O último, a questão da energia elétrica no estado do Amapá. E quem, nos 2 episódios, estava na frente para buscar minorar a dor dos nossos irmãos eram os militares. Entre os programas sob responsabilidade das Forças Armadas está o desenvolvimento do primeiro submarino nacional com propulsão nuclear, a renovação da frota de caças com o início das operações do Gripen no Brasil e a política nacional de defesa, de proteção das fronteiras do país e da soberania nacional. Reportagem Luana Karen. O Ministério da Educação divulgou hoje os resultados de um dos indicadores de qualidade das universidades públicas e privadas do país. O conceito preliminar de curso avaliou mais de 8 mil cursos de graduação de 29 áreas. E mais de 90% deles estão com nota entre 3 e 5, as mais altas. As universidades públicas federais tiveram os melhores resultados. O Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, divulgaram nesta quarta-feira os resultados do Conceito Preliminar de Curso, o CPC, um dos indicadores de qualidade da educação superior. 8.188 cursos de graduação de 1.215 instituições foram avaliados. 91,6 tiveram conceito entre as faixas 3 e 5, as mais altas do indicador, e 212 cursos receberam nota máxima. As instituições federais obtiveram os melhores resultados. Em comparação com 2018, houve um crescimento no número de cursos que conseguiram alcançar as faixas 4 e 5. 98% dos cursos avaliados são presenciais e apenas 2% da modalidade à distância. O diretor do campus Buritis, do Centro Universitário de Belo Horizonte, Eduardo França, diz que a avaliação ajuda as instituições a saberem o que precisa ser melhorado e mostra como foi o aproveitamento do curso
pelo aluno. É o chamado IDD, que representa a diferença entre o momento em que o aluno ingressa na instituição e o momento em que ele termina a sua graduação. Essa métrica ajuda a verificar como o aluno se transformou entre a sua entrada e o término da sua graduação. É um instrumento muito importante para a gestão acadêmica e o resultado dessa nota é obtido a partir da avaliação de itens com fundamental importância para que se faça a gestão desses cursos, entendendo os pontos de melhoria, entendendo o que deve ser continuado. O CPC é um conjunto de indicadores que avalia a educação superior no país desde 2015. Nesta avaliação entraram cursos de 29 áreas, entre elas agronomia, arquitetura, biomedicina, educação física, enfermagem, engenharia civil, medicina e nutrição. Para calcular a nota do conceito preliminar de curso, são analisados os professores e o percentual de mestres e doutores e a percepção dos estudantes sobre o processo de aprendizagem e ainda o desempenho dos alunos na prova do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Os resultados são usados na criação de políticas públicas e também na distribuição de recursos. Reportagem Cleide Lopes. O FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, divulgou hoje uma lista de municípios que vão receber recursos para a matrícula de novos estudantes na educação infantil. A verba chega a R$ 1.800.000 e vai para novas escolas construídas com recursos federais. Ao todo, são quase 450 creches e mais de 110 pré-escolas em 7 estados. A Caixa realizou hoje mais uma etapa de pagamentos do auxílio emergencial e da extensão do auxílio, pagando no total R$ 1.500.000.000 a beneficiários nascidos em outubro. 3.300.000 pessoas receberam a extensão do auxílio no valor de R$ 300 e pouco mais de 170 mil receberam o auxílio de R$ 600. O dinheiro depositado na poupança digital social já pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet ou nas maquininhas de estabelecimentos comerciais. E a Caixa começou nesta semana o pagamento do abono salarial. O dinheiro vai ser depositado na conta corrente ou na poupança do beneficiário da Caixa. A novidade é que os trabalhadores que não possuem conta corrente ou poupança no banco vão receber pela poupança social digital. As contas digitais vão ser abertas de forma automática e de graça, sem a necessidade de apresentação de documentos. Também não é necessário comparecer à agência e a movimentação da conta é feita pelo aplicativo Caixa Tem. Nos casos em que o valor do abono salarial não possa ser creditado em conta existente ou na poupança social digital, o trabalhador poderá realizar o saque com o cartão do cidadão. Nesse caso, o saque poderá ser feito com senha nas agências, nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui. Ciência como aliada no combate ao coronavírus. E exemplos de inovação tecnológica para a retomada da economia. Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do que pode ser visto durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Investir no fortalecimento da família para a proteção e o desenvolvimento da sociedade. Com esse objetivo, foi criada hoje a Estratégia Nacional para fortalecer os vínculos familiares. Com a instituição da Estratégia Nacional para fortalecer os vínculos familiares, o que se pretende é uma atuação conjunta dos órgãos do governo em prol da família, tanto em ações já implementadas como em novas iniciativas. A estratégia assinada nesta quarta-feira conta com alguns princípios: o respeito à dignidade da pessoa humana, o reconhecimento da família como base da sociedade e a garantia do direito à convivência familiar são alguns deles. E para colocar em prática os objetivos da estratégia, foi instituído um comitê interministerial que vai propor um plano de ações a ser executado ao longo dos próximos anos. Outra frente da iniciativa será o fomento de pesquisas sobre a realidade das famílias brasileiras e a relação entre os vínculos familiares e o bem-estar da população. Reportagem Daniele Popov. O
Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus. Até agora, 5.901.511 pessoas se recuperaram da infecção. O número total de casos confirmados é de 6.728.452. E 178.995 pessoas morreram de Covid-19. Foram assinados hoje contratos de parcerias público-privadas em iluminação pública. Firmaram parceria com o setor privado as cidades de Aracaju, em Sergipe, Feira de Santana, na Bahia, e Franco da Rocha, em São Paulo. 1.400.000 pessoas devem ser beneficiadas. Além de melhorar os serviços de iluminação, a previsão é gerar emprego e renda nos municípios, injetando mais de 570 milhões de reais de investimentos em 13 anos. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, destacou as parcerias como forma de melhorar os serviços públicos. Isso significa que nós alcançamos uma expertise técnica, né, que permite dar segurança ao investidor que não está pensando no Brasil para daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. Está pensando no Brasil a médio e longo prazo. E essa é uma construção coletiva da segurança jurídica, da previsibilidade. Todos nós vamos ganhar com isso. A população que passa a ter um serviço de qualidade, a prefeitura que passa a ter a tranquilidade na prestação do serviço à população e o empresário que vai ter o retorno do seu investimento dentro de taxas civilizadas. Em todo o país, 20 projetos de iluminação pública recebem apoio do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI. As iniciativas devem beneficiar 6 milhões de pessoas e ter investimentos de aproximadamente R$1 bilhão. O Brasil reafirmou o compromisso de neutralizar as emissões de gases que causam o efeito estufa até 2060. A declaração foi dada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, após reunião do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima. O governo também considera a hipótese de alcançar essa meta antes do previsto. Para isso, o Brasil deve contar com o repasse de US$10 bilhões em créditos de carbono pagos por países desenvolvidos a partir do ano que vem, como explicou o ministro Ricardo Salles. Em havendo o recebimento neste fluxo de recursos financeiros para estas destinações, nós consideraremos a hipótese de tornar o nosso compromisso de neutralidade assumido para 2060 em prazo anterior. Portanto, mais uma vez o Brasil dando um compromisso, demonstrando o seu compromisso com a questão climática, com o planeta. O IBGE divulgou hoje uma pesquisa de registros civis em 2019. Uma das conclusões é que o número de casamentos caiu de 2018 para o ano passado. Além disso, a união também está durando menos tempo. A pesquisa também mostra que a taxa de nascimentos no país diminuiu de 2018 para 2019. A análise dos registros de casamentos revelou que os brasileiros estão casando menos e mais tarde. A redução de 2018 para 2019 foi de 2,7% nos casamentos. Foi o 4º ano seguido em queda nos registros. Em uma década, a duração média do casamento caiu de 17,5 anos para 13,8 anos. Do total de casamentos, mais de 9 mil pessoas foram do mesmo sexo, número menor do que o registrado em 2018. Apesar da taxa de divórcios ter caído levemente no ano passado, a tendência dos últimos anos é de crescimento nas separações, como explica Clívia Breiner, gerente da pesquisa do IBGE. Principalmente pelas possibilidades, pelas facilidades legais que tornou possível a realização de divórcio por via administrativa. Em 2010, a emenda constitucional que acabou com todos os prazos que eram necessários para você dar entrada no divórcio. Os dados revelaram ainda que os casais estão tendo filhos mais tarde e que os casos de gravidez na adolescência diminuíram. Entre 1999 e 2019, caiu em 26% o número de mães com menos de 15 anos de idade. Ao todo, foram registrados cerca de 2.800.000 nascimentos no Brasil no ano passado, aproximadamente 87.800 a menos do que no ano anterior. Em relação aos óbitos, a pesquisa mostrou uma queda na mortalidade infantil e aumento na longevidade da população. Reportagem Maurício de Almeida.
E na última reunião do ano, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu que os juros básicos da economia se mantêm em 2% ao ano. A taxa Selic serve como uma referência para os juros cobrados no mercado e interfere no dia a dia das pessoas, como, por exemplo, na hora de pegar um empréstimo para comprar a casa própria. Novidades da ciência, curiosidades, palestras, sem esquecer as normas de proteção e higiene que o momento exige. Começou em Brasília a edição presencial da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Sempre realizado nos meses de outubro, este ano o evento foi adiado por conta da pandemia de coronavírus. Mas a espera valeu a pena. Confira algumas das novidades na reportagem de Luciana Colares de Holanda. Um universo de conhecimento em 4.000 metros quadrados. É a 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que este ano conta com 20 estandes. Tem exposições, brincadeiras, equipamentos inovadores, projetos e palestras. Tudo isso seguindo as normas de proteção e segurança que a pandemia exige. E também por causa da pandemia, o evento ganha um novo significado este ano, como afirma o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Uma feira como essa, as pessoas têm essa noção da importância da ciência e a pandemia demonstrou essa importância. Agora, nós precisamos continuar a mostrar o resultado da ciência, continuar a mostrar a importância das inovações na recuperação dos países. E quem chega na feira pode fazer o teste para detectar o novo coronavírus. O exame de diagnóstico vem da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, que em parceria com a Fiocruz mantém o CT Vacinas, um centro de tecnologia voltado para pesquisas sobre imunização. Júlia de Souza Reis, de 23 anos, faz parte do grupo de pesquisadores. Ela explica como é feito o teste ali. A gente mostra como acontece o diagnóstico molecular de SARS-CoV-2. Então, uma vez que a pessoa ela sabe que ela está contaminada com o vírus, é possível que ela tome as medidas para se precaver. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é em Brasília e vai até o próximo domingo. E quem for até lá vai ter experiências incríveis. Como conhecer o caça-Gripen da Força Aérea Brasileira, drones, carros e tratores elétricos, além de projetos como o dos jovens astrônomos. Eles ganharam este ano a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. O estudante Eduardo Toledo fala que o prêmio é uma conquista para o país. Representa um incentivo ao avanço da astronomia no Brasil também. Rafael Antônio Galdino Marques veio do interior de Pernambuco, representando a cidade de Solidão. Ele ganhou um concurso de desenho. Gratificante, pois você tem um reconhecimento da sua cidade, da sua escola. O desenho, ele apresenta um código binário, que ele representa a linguagem dos computadores. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia conta com a participação das secretarias e unidades vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, instituições de ensino, Forças Armadas e também de outros ministérios. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Olhar para os mais vulneráveis, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lança amanhã a campanha Direitos Humanos para Todos. O objetivo da campanha é chamar a atenção para os direitos humanos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, fortalecer a rede de proteção aos mais vulneráveis e divulgar os canais de denúncias do Disque 100 e do Ligue 180, coordenados pelo Ministério. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Minuto do TCU. Para marcar o Dia Internacional de Combate à Corrupção, celebrado em 9 de dezembro, o Instituto Rui Barbosa
Em parceria com a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, da qual o TCU faz parte, lança o portal IRB Conhecimento, capacitações para o fortalecimento da cidadania. A plataforma foi criada para divulgar as capacitações realizadas pelas escolas de contas de todo o país. Estão disponíveis mais de 600 cursos virtuais e gratuitos de diferentes instituições voltados para o exercício da democracia e para o aprimoramento da gestão e da transparência pública. Os cursos são abertos a todos os interessados. Acesse o portal no endereço irbcontas.org.br/IRB-conhecimento. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça cria grupo de trabalho para desenvolver medidas de prevenção à corrupção no Judiciário. Tribunal Superior do Trabalho condena empresa de transportes a recolher depósitos do Fundo de Garantia sobre verba paga por fora a motoristas. Ministério Público entra com ação na Justiça para impedir audiência virtual sobre projeto de hidrelétrica em Rondônia. Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão. Eu sou Anderson Arcoverde. No Dia Internacional contra a Corrupção, o Conselho Nacional de Justiça cria grupo de trabalho para desenvolver programas de compliance e integridade no Judiciário. O grupo será coordenado pelo conselheiro Luiz Fernando Keppen, do CNJ, e pelo ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Fábio Ruas. O grupo vai indicar medidas para prevenção, detecção, monitoramento, controle e repressão de condutas ilegais e antiéticas. Segundo o presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Fux, a partir de uma atuação preventiva da administração, com diálogo e políticas efetivas, é possível evitar atos fraudulentos e possíveis prejuízos aos cofres públicos e à sociedade. Na próxima segunda-feira, 14 de dezembro, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, vai participar da 3ª edição do projeto Fale com o Presidente, de mãos dadas magistratura e cidadania. A iniciativa tem o objetivo de aproximar STJ e a sociedade. Fátima Uchoa. Os interessados em conversar pessoalmente com o ministro Humberto Martins, sem restrição de assunto, podem solicitar inscrição pelo e-mail falecomopresidente@stj.jus.br. Magistrados, membros do Ministério Público, da Advocacia e da Defensoria Pública, lideranças partidárias e pessoas públicas em geral não estão incluídos no projeto, pois esses grupos já fazem parte da agenda institucional e de rotina do presidente do STJ. Os encontros do projeto Fale com o Presidente observam todas as medidas de segurança definidas pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do STJ para a prevenção da Covid-19. O Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa de transporte urbano do Rio de Janeiro a recolher os depósitos do FGTS relativos a pagamentos que foram feitos por fora aos motoristas. Segundo a ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, a empresa pagava por fora as horas extras feitas pelos funcionários. Como a parcela tem natureza salarial, o Ministério Público pediu a condenação ao recolhimento dos depósitos do FGTS, mas o pedido foi negado em segunda instância. No TST, por unanimidade, os ministros decidiram que, se o pagamento por fora foi reconhecido pelo Tribunal de Segunda Instância, o recolhimento do FGTS é devido, como estabelece a Constituição Federal. Em Minas Gerais, a Justiça Trabalhista reverteu justa causa aplicada a um garçom que faltou um dia de trabalho por causa de sintomas de gripe. A empresa alegou que o funcionário trabalhava com desleixo e já havia recebido 4 advertências escritas e uma suspensão. Daiane Garcês. A empresa apresentou documentos das medidas aplicadas, mas, no depoimento, o proprietário reconheceu que no dia da falta, o funcionário comunicou aos chefes dos garçons que estava gripado. Para o juiz que analisou o caso, o fato de ele ter avisado sobre a ausência é razoável, principalmente porque o fato ocorreu logo no início da pandemia da Covid-19. A empresa foi condenada a pagar as verbas rescisórias. O Ministério Público entra com ação na Justiça para impedir a audiência pública virtual sobre projeto de hidrelétrica Tabajara em Machadinho do Oeste, Rondônia. O IBAMA marcou o início da audiência pública virtual com ribeirinhos indígenas para a próxima sexta-feira. Maria Somena.
Os Ministérios Públicos Federal e de Rondônia alegaram que não há internet nas vilas e aldeias afetadas e que, para participar da audiência pública virtual, os ribeirinhos e indígenas terão de se reunir em algum local com acesso à rede, o que pode provocar a contaminação pela Covid-19. Eles alegam ainda que o IBAMA não levou em consideração o nível de instrução e a dificuldade dos atingidos no uso de plataformas digitais. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br. Siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que garante atendimento digno à vítima de violência sexual e também proposta que susta a portaria da Fundação Palmares, que alterou critérios para homenagear personalidades negras. Em sessão de debates temáticos, senadores vão discutir com o ministro da Saúde plano de vacinação do governo contra a Covid-19. Boa noite. Os senadores aprovaram um projeto que garante tratamento digno às vítimas de crimes sexuais que serão atendidas por profissionais capacitados. Advogados e promotores não podem questionar sobre o comportamento sexual da ofendida. Repórter Érica Christian. Em resposta à humilhação sofrida por Mariana Ferrer no julgamento de André Aranha, absolvido pelo crime de estupro em Santa Catarina, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, apresentou um projeto para atendimento policial e pericial especializado às vítimas de violência sexual. Segundo a proposta, a inquirição deverá proteger a vítima e as testemunhas e ser feita no local reservado, conduzida por um profissional especializado e gravada para fazer parte do inquérito. A relatora, a senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, repudiou a tese de que a vítima de violência sexual tenha provocado o crime. Ela acrescentou ao projeto a proibição de advogados ou promotores questionarem a vítima sobre seu comportamento sexual prévio, numa clara tentativa de responsabilizá-la pelo ocorrido. Aprovado pelo Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. O Senado aprovou também a proposta que torna sem efeito portaria da Fundação Palmares, que adotou novos critérios para homenagear personalidades notáveis negras. A portaria retirou da lista de homenageados pela instituição nomes como o da ex-ministra Marina Silva, do cantor Gilberto Gil e do senador Paulo Paim. Repórter Regina Pinheiro. O projeto de decreto legislativo suspende os efeitos da portaria editada pelo presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que cria novas regras para homenagear personalidades negras que contribuíram para o desenvolvimento dos valores culturais, sociais e econômicos. Entre as alterações, o estabelecimento de que as homenagens sejam póstumas, sendo assim suprimidos 27 nomes de personalidades negras anteriormente homenageadas. Para o autor do projeto, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, a supressão de nomes foi feita com base em critérios ideológicos. O relator, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, concordou com Alessandro. É preciso que se diga a verdade. A portaria foi criada para fundamentar a exclusão de lideranças negras que não se alinham a ideologias e vertentes políticas e religiosas do atual governo federal. A proposta vai à Câmara dos Deputados. Contrário ao projeto, o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, afirmou que a portaria apenas estabeleceu critérios objetivos para homenagear as personalidades notáveis negras. Na opinião dele, ideológicos eram os critérios usados anteriormente para fazer as homenagens. Eu pergunto às senhoras e senhores, quantos negros conservadores ou ditos de direita existem hoje nessa lista? Se tem umzinho. Não tem. Não tem porque o critério sempre foi político-ideológico. O
Senado vai debater o plano de vacinação contra a Covid-19. A audiência ainda não tem data definida. O ministro da Saúde e representantes de laboratórios estão entre os convidados. Repórter Pedro Pisser tem os detalhes. Em meio a dúvidas sobre como será o plano de vacinação adotado pelo governo, o Senado aprovou a realização de uma sessão de debate sobre o tema. Autor do requerimento, Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, diz que o Senado tem um papel importante no sentido de informar a população sobre as providências que serão tomadas. Mas a polêmica e as controvérsias a respeito do que seria um plano nacional de vacinação num país com as dimensões continentais, com as desigualdades climáticas de 220 milhões de habitantes, ou quase isso, tudo isso acho que impõe que o Senado dedique um espaço de uma sessão para discutir o tema. O debate deve ter a participação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e de representantes da Anvisa, dos laboratórios fabricantes das vacinas, do Instituto Butantan e da Fiocruz, entre outros. O Ministério da Saúde suspendeu os exames de genotipagem no SUS e pretende revogar portarias que estruturam as políticas de saúde mental no país. Em resposta, senadores se mobilizam contra o que consideram retrocessos. A reportagem é de Ara Farias Borges. O Sistema Único de Saúde suspendeu os exames de genotipagem para pessoas com HIV, AIDS e hepatites virais. Esses testes detectam a resistência de vírus a medicamentos. Por considerar uma omissão na garantia do direito à saúde, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, acionou o Ministério Público Federal. Também foi criticada a possível extinção de programas e serviços de saúde mental, como os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, e as equipes de consultório na rua. Médico e ex-ministro da Saúde, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou o desmonte. Esse Ministério da Saúde inoperante, incompetente, não tem uma única proposta e quer revogar 99 portarias que foram construídas no Brasil desde 1991 até agora. Nós não podemos aceitar essa tentativa de acabar com a reforma psiquiátrica e trazer de volta o modelo manicomial, os hospícios, a violência. A revogação foi sugerida pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Em manifesto, centenas de psiquiatras repudiam a proposta. Com o objetivo de votar ainda neste ano a PEC emergencial, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, encaminhou o relatório da matéria aos líderes partidários. A PEC tem como objetivo principal reduzir as despesas públicas por meio de medidas como a diminuição de incentivos fiscais nos próximos 5 anos e a proibição de reajuste de servidores públicos e de concursos públicos para preenchimento de novos cargos sempre que os gastos atingirem 95% da receita. Além disso, o texto prevê a extinção de fundos, à exceção dos constitucionais, como o Fundeb. Márcio Bittar admitiu ter deixado de fora da PEC medidas mais duras. Incorporaria a desindexação, a desvinculação, e por isso eu manteria o gatilho, e além do gatilho também a possibilidade da redução de carga horária e salário. Já o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, criticou alguns pontos do relatório. Toda vez que as despesas chegarem nos 95%, congela uma série de coisas. Vão arrebentar todos os profissionais da segurança pública. Hoje é o Dia Internacional contra a Corrupção. Em 2019, o Brasil teve nota baixa no índice mundial que mede a percepção de integridade do setor público. Diante disso, senadores tentam combater o problema com a apresentação de propostas para melhorar o controle e a fiscalização do dinheiro público. Repórter Raquel Teixeira. Ocupando a posição de número 106 entre 180 países pelo segundo ano consecutivo, em 2019 o Brasil marcou apenas 35 pontos em ranking da Transparência Internacional, que avalia as nações de 0 a 100 em escala que vai de altamente corruptas até muito íntegras, analisando aspectos como desvio de recursos públicos, burocracia excessiva e nepotismo. A imagem brasileira perante o mundo tem a pior colocação em série histórica iniciada em 2019.
2012. O senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, afirma que é preciso mostrar para a população que o Congresso está fazendo sua parte. Que a sociedade saiba exatamente que nós queremos transparência, combate à corrupção, combate ao crime e valorização dos agentes públicos. O resultado do estudo divulgado no início do ano chamou a atenção dos parlamentares para o problema, que apresentaram um novo pacote de medidas para combater as práticas abusivas e ilegais dentro da administração pública. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia critica isenção de impostos para importação de armas. A Anvisa estende por 4 meses validade de testes diagnósticos de Covid. Relatório de comissão aponta ação humana nas queimadas no Pantanal. Boa noite. Coordenadora da comissão externa que acompanhou as medidas de combate às queimadas no Pantanal, a deputada professora Rosa Neide, afirmou que a grande maioria dos incêndios no bioma teve origem em alguma forma de ação humana. Na opinião da deputada, o governo federal colaborou para o desastre ambiental de 2020. Estudos apontam que a área queimada no Pantanal em 2020 supera em 10 vezes a área de vegetação natural perdida em 18 anos. Acompanhe a reportagem de Silvia Munhato. No relatório final da comissão externa que acompanhou as medidas de combate às queimadas no Pantanal, a deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, coordenadora do grupo, deixou claro que a maioria dos incêndios teve origem em alguma forma de ação humana. O relatório, de mais de 300 páginas, foi apresentado aos membros da comissão, que deve continuar os trabalhos em 2021, atuando nos biomas Cerrado e Amazônia. A deputada professora Rosa Neide afirma que o governo federal colaborou para o desastre ambiental de 2020. De fato, parece não haver dúvidas de que a grande maioria dos incêndios no Pantanal tiveram origem em alguma forma de ação humana. São vários depoimentos de pesquisadores e de autoridades, inclusive de delegados da polícia, responsáveis pelas investigações que apontam a presença humana na origem da absoluta maioria dos incêndios. No entanto, se o homem está muito presente no Pantanal, é necessário compreender por qual razão, neste ano de 2020, os incêndios derivados da ação antrópica atingiram patamares muito acima das anteriormente observadas. Em resposta a este questionamento está o descaso e até mesmo a atuação dolosa do atual governo brasileiro, em prol do extermínio de políticas ambientais construídas ao longo das últimas décadas, o que incentiva, ainda que de maneira indireta, o comportamento humano, na forma de um perigoso círculo vicioso. Após a reunião da comissão, o deputado Dr. Leonardo, do Solidariedade de Mato Grosso, diz que são vários os fatores que provocaram os incêndios, entre eles o clima atípico. Então você apontar botar a culpa no governo federal como sendo ele, isso não pode acontecer leviano. Foi uma tragédia que aconteceu até hoje. Ela tem impacto, se continuará tendo, porque nós temos a adequada, que seriam essas cinzas que se formaram após esse fogo, vão ser depositadas nos rios e vai trazer um outro problema muito grave. Espero que nessa tragédia, uma grande tragédia que aconteceu para a humanidade, nós possamos tomar a lição e possamos o Brasil adquirir equipamentos para combate aos incêndios florestais, a grandes queimadas e agir com mais celeridade. Foram 33 mil quilômetros quadrados incendiados, 14% do bioma apenas no mês de setembro. Estudos apontam que a área queimada no Pantanal, em 2020, supera em 10 vezes a área de vegetação natural perdida em 18 anos. A comissão vai agora tentar aprovar com urgência o projeto que trata da conservação e do uso sustentável do Pantanal. Apenas 4,6% do território do bioma Pantanal são protegidos por unidades de conservação. A comissão ainda elaborou 5 propostas legislativas. Uma delas trata do resgate de animais, como explicou o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista. A ideia de um projeto de acolhimento aos animais resgatados. A fauna no Brasil é tratada pior do que recurso mineral. O Brasil trata muito mal a sua fauna.
A caça e o tráfico de animais são práticas recorrentes, as pessoas são presas e são soltas no mesmo dia. É uma vergonha isso que acontece. A deputada professora Rosa Neide explicou que a comissão externa sobre as queimadas atuou durante os incêndios, cobrando do governo a contratação de brigadistas para a área atingida, além da disponibilização de equipamentos e aeronaves adequados para a tarefa. Também foram sugeridas ações para proteger os povos indígenas da região. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Saúde. Está em análise na Câmara projeto que autoriza estados e municípios a importarem, mesmo sem autorização do Ministério da Saúde, vacinas contra a Covid-19 que tenham sido autorizadas nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, União Europeia e Canadá. Autor da matéria, Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, explica que a falta de um planejamento do governo federal e a insegurança sobre o futuro o forçaram a apresentar a proposta. Também na avaliação de Lídice da Mata, do PSB da Bahia, a falta de um plano de vacinação liderado pelo governo federal impõe que o parlamento planeje o processo. A deputada considera que o governo está negando a saúde ao brasileiro, o que, segundo ela, deveria ser prioridade. Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, avalia que o governo demora para elaborar um plano nacional de imunização contra a Covid-19. O parlamentar também critica a postura da Anvisa em relação à liberação das vacinas. Na opinião dele, se já existem contratos de compra e marcas disponíveis, não há motivo para a agência retardar as validações. Léo de Brito, do PT do Acre, diz que o povo brasileiro clama por vacina, especialmente no momento em que o Brasil registra aumento no número de casos e de mortes por coronavírus. O deputado critica o fato de, diante desse quadro, o ministro Paulo Guedes comemorar na imprensa o fim do auxílio emergencial, sem lembrar a alta no preço dos alimentos, do gás de cozinha e das tarifas de energia. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que o negacionismo e as disputas ideológicas por parte do governo Bolsonaro fizeram com que o Brasil ficasse atrás de países como a Inglaterra na hora de iniciar a vacinação contra a Covid-19. Henrique Fontana critica a postura da Anvisa em relação à Coronavac, de fabricação chinesa, em parceria com o Instituto Butantan, e questiona por que o Ministério da Saúde voltou atrás na compra de 46 milhões de doses dessa vacina. Bom Gás, do PT gaúcho, também cobra a agilidade do governo na compra das vacinas, antes que os laboratórios fiquem com suas capacidades de produção comprometidas com as encomendas de outros países. Ele sugere que o presidente Bolsonaro reúna todo o governo e a Anvisa para acelerar a imunização da população. Ao analisar que os principais países do mundo já elaboram um calendário de vacinação, Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, lamenta que o governo federal trate essa questão de maneira ideológica. Para o deputado, o parlamento deve exigir do presidente Bolsonaro os acordos comerciais com as empresas que já produziram vacinas contra o coronavírus. De acordo com Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, a preocupação econômica do governo federal é o principal obstáculo para o plano de imunização da população. A parlamentar esclarece que o orçamento para a saúde em 2021 não teve acréscimo, o que para ela vai resultar na falta de recursos para a compra das vacinas e dos insumos. Marcon, do PT gaúcho, cobra do governo federal mais investimentos para a abertura de novos leitos de UTIs e para a construção de hospitais de campanha. O parlamentar demonstra preocupação com o aumento no número de casos de Covid-19 no país, principalmente no Rio Grande do Sul, onde, segundo ele, as unidades de terapia intensiva dos hospitais não têm mais vagas. Em audiência da Comissão da Câmara, que acompanha as ações de combate à Covid-19, a diretora da Anvisa informou que a agência prorrogou a validade dos testes que estavam muito próximos do vencimento. Segundo a diretora da agência, haverá monitoramento periódico dos lotes para garantir segurança sanitária. Quem acompanhou a reunião foi o repórter Cláudio Ferreira. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, prorrogou por 4 meses a validade dos testes diagnósticos do tipo PCR que estão em estoque do Ministério da Saúde e que venceriam entre este mês e março de 2021. São cerca de 7 milhões de kits para detectar o coronavírus que foram comprados em abril por meio da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. A informação foi dada durante a audiência pública da Comissão Externa da Câmara, que acompanha as ações de combate à Covid-19.
A notícia de que os testes diagnósticos estavam próximos do vencimento foi divulgada pela imprensa e o Ministério da Saúde foi questionado pela comissão. Com o aumento do prazo, a validade vai de abril a julho de 2021, dependendo do lote dos testes. Cristiane Jordan, diretora da Anvisa, ressaltou que a extensão foi feita em caráter excepcional, levando em conta o aumento de casos e de internações por Covid-19, a possibilidade de desabastecimento do produto e o certificado de boas práticas emitido pela agência reguladora em relação ao fabricante, a empresa coreana Sigene. A representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária detalhou as condições impostas para a mudança de prazo, principalmente pela possibilidade de riscos sanitários. A primeira delas, realização de análises periódicas mensais de monitoramento para avaliação de especificidade e sensibilidade de todos os lotes de produtos pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, devendo o Ministério da Saúde fornecer mensalmente as amostras dos lotes ao INCQS e também fornecer os insumos necessários para a realização dessas análises. As exigências incluem também a elaboração de um plano de gerenciamento de risco por parte do Ministério da Saúde, que inclua a rastreabilidade dos lotes, o monitoramento do transporte, do armazenamento e da distribuição de acordo com as especificações do fabricante e o planejamento de medidas a serem tomadas em caso de falhas. Questionado sobre a logística para que os testes cheguem a todo o país, o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo de Medeiros, afirmou que o Ministério da Saúde tem capacidade de distribuir até 1.600.000 kits por mês. A relatora da comissão externa, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, sugeriu utilizar a rede de laboratórios conveniados ao Sistema Único de Saúde, o SUS. O coordenador da comissão, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, salientou a necessidade de acelerar a distribuição dos kits. Quero alertar vocês da possibilidade de ampliação da quantidade a ser entregue mensalmente e chamar os estados e municípios para a gente fazer uma ampliação dessa testagem de forma efetiva. Em audiência anterior sobre os testes, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde tinha apontado a escassez de kits para a coleta do material para fazer o diagnóstico de Covid-19. O diretor do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde, Roberto Dias, informou que deve ser oficializado nos próximos dias o processo para a compra de 8 milhões de unidades. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, participou da cerimônia de lançamento do programa Saúde com Agente, do governo federal, que oferece cursos aos agentes de saúde para maior e melhor atuação na atenção primária. Segundo ela, serão investidos mais de 300 milhões de reais no programa e 4 bilhões e 800 milhões de reais no pagamento dos salários dos profissionais. Economia. Preocupado com o crescimento do desemprego no setor automobilístico, Vicentinho, do PT de São Paulo, reivindica a promoção de incentivos para empresas de autopeças. Segundo o deputado, a falta de competitividade das indústrias nacionais diante dos produtos importados provoca a demissão de muitos trabalhadores brasileiros. Célio Moura, do PT, demonstra preocupação com os 14 milhões de desempregados no país, com a alta dos alimentos e da energia elétrica. O deputado cobra ainda um programa sólido para a imunização dos indígenas contra a Covid. Ele lembra que só no Tocantins, 8 etnias não têm assistência do Ministério da Saúde. Para Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, é mais do que urgente pautar a medida provisória 1000, que reduziu o valor do auxílio emergencial para R$ 300. Ele afirma que a Câmara aprovou o pagamento dos R$ 600 até dezembro, mas que o governo federal, por meio da MP 1000, decidiu reduzir o benefício. Daniel Almeida também cobra a manutenção da renda emergencial a partir de janeiro. Ele diz que o benefício salvou a economia, apesar do aumento no índice de desemprego, e que o fim dos pagamentos levará mais pessoas à miséria. Para o parlamentar, já passou da hora de o governo federal implementar iniciativas coordenadas de combate à pandemia, como um plano de imunização das pessoas. Ao avaliar que este ano o brasileiro terá um dos piores natais da história, Érica Cocai, do PT do Distrito
Distrito Federal registra que o Brasil caminha para a maior inflação dos últimos 5 anos. Ela alerta que o alto preço do gás tem obrigado os brasileiros a voltarem a cozinhar com lenha. A deputada lembra ainda que o governo retirou o 13º do Bolsa Família e reduziu o auxílio emergencial para R$ 300. Camilo Capiberibe, do PSB, é autor de projeto para viabilizar o saque do FGTS pelos trabalhadores que têm carteira assinada no Amapá em função da calamidade causada pelo apagão que atingiu o estado por mais de 20 dias. O deputado lembra que a crise energética provocou prejuízos como a perda de eletrodomésticos e de produtos que precisavam estar congelados. Direitos Humanos. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto que ratifica a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e as formas correlatas de intolerância. Pelo texto, os países que ratificarem o acordo devem se comprometer a prevenir, proibir e punir todos os atos e manifestações de racismo, de discriminação e de intolerância. A convenção resultou de negociações iniciadas em 2005 pela Organização dos Estados Americanos, a OEA. A proposta está aprovada pelas comissões da Câmara desde 2018. A votação foi proposta pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, no contexto de ações legislativas para o combate ao racismo estrutural. Valmir Assunção, do PT da Bahia, elogia a decisão histórica dos jogadores dos times de futebol PSG da França e Istambul da Turquia de abandonarem a partida pela Liga dos Campeões após ofensa racista do quarto árbitro contra um integrante do time turco. O deputado frisa a importância de, no Brasil, os deputados aprovarem a Convenção Interamericana contra o Racismo e a Discriminação Racial. Padre João, do PT de Minas Gerais, registra que 10 de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. O deputado lembra que a data foi criada a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para ele, o documento deve ser revisitado no Brasil devido às ações do governo Bolsonaro. Ele cita como exemplo o acesso à terra e lembra que 413 processos de reforma agrária estão parados no país. Presidência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje que não haverá prorrogação do estado de calamidade nem do orçamento de guerra. Segundo ele, o governo precisa organizar o orçamento do próximo ano dentro das atuais regras fiscais. Maia também criticou norma editada hoje pelo governo federal que isenta de impostos a importação de armas. Quem traz mais detalhes é o repórter Luiz Gustavo Xavier. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou a isenção de impostos para importação de armas editada pelo governo. Nesta quarta-feira, o Ministério da Economia editou norma que descreve produtos e alíquotas aplicadas no âmbito do Mercosul para zerar a alíquota do imposto aplicado sobre importação de revólveres e pistola. Segundo Rodrigo Maia, há uma falta de prioridade por parte do governo em várias áreas, como na área econômica e no combate à pandemia. Nos deixa perplexo pela falta de prioridade e de sensibilidade por parte do governo. As pessoas estão perdendo as vidas, né? O número de infectados está aumentando, os hospitais em muitas cidades estão ficando sem espaço, sem leitos de UTI, e nós vemos a isenção para importação de armas. Ele também afirmou que não haverá prorrogação do estado de calamidade nem do chamado orçamento de guerra e cobrou que o governo organize o orçamento do próximo ano dentro das atuais regras fiscais. Para ele, o executivo deve respeitar a regra de ouro e a lei de responsabilidade fiscal e organizar as despesas. O presidente da Câmara voltou a defender a convocação do Congresso em janeiro para votar, aprovar e promulgar a PEC emergencial. Segundo Maia, o orçamento do próximo ano depende de uma definição sobre a proposta que cria gatilhos para controle dos gastos públicos. Temos que tocar a pauta da Câmara, né? Acho que isso que é o mais importante. Nós estamos olhando aí o primeiro semestre de 2021 com muita dificuldade para o Brasil. Estou pensando para dar um alerta ao governo, trazer um bolo amanhã para comemorar um ano da promessa do governo de votar a PEC emergencial no Senado, 5 de dezembro de 2019, e já completou um ano e a PEC emergencial não foi votada. E se ela era importante no ano passado, para o próximo ano ela é decisiva.
Maia criticou ainda o governo por tentar interferir na sucessão no comando da presidência da Câmara. Segundo ele, o executivo quer impor uma agenda contra o meio ambiente e contra as minorias no parlamento. O governo está desesperado para desorganizar de vez a agenda do meio ambiente nesse país, inflexibilizar a venda e a entrega de armas nesse país, entre outras agendas que desrespeitam a sociedade brasileira e as minorias. Embora ainda não tenha escolhido o nome para apoiar na sua sucessão, Maia afirmou que o ideal é que seja um parlamentar que possa unificar a Câmara e garantir a independência da Casa em relação aos outros poderes e o fortalecimento da democracia no país. O presidente destacou que o nome do seu grupo político será uma construção coletiva e não uma imposição individual. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz